Quero te convidar hoje aqui para a gente refletir uma coisa muito séria sobre a imaginar. Imagine que você só tem apenas 10, claro e evidente, 10 é apenas uma linha de contagem para 10 anos, 10 meses, 10 dias e quem sabe 10 segundos para que você possa resolver um determinado problema. Não falo de um simples problema, mas um verdadeiro caos onde as regras que conhecemos não deixam mais nenhum rastro de existência, tá? É muito comum as pessoas pensarem da seguinte maneira: não, eu não vou ficar pensando em problema, eu não vou ficar pensando em caos, não vou ficar pensando em crise, porque eu tenho que pensar positivo. É ok, você tem que pensar positivo realmente, você tem que ver as coisas ao seu redor como estão, ok, mas você tem realmente observado, você tem parado um instante e observado as coisas como estão? Veja-se ao seu redor, veja o mundo que nós estamos vivendo, se está dando pra gente perder tempo. Nesse cenário, sua escolha pode ser a diferença entre viver e estar morto. Sim, eu gosto de pensar sempre dessa forma e passar às vezes essa visão para as pessoas, porque existem muitas distrações, certo? Essas distrações fazem com que as pessoas limitem sua visão de mundo, achando que as coisas vão melhorar, não vão esperar para o próximo mês. Estamos aí. Por que eu estou falando sobre isso? Preste atenção agora no carnaval. Se você for uma pessoa pelo menos desperta, você vai observar as mensagens subliminares, vocês vão observar o quanto a população, pelo menos a boa parte ignorante, estão vivendo em um mundo de fantasia, vivendo em um mundo de místico, um mundo místico que eles às vezes nem dominam. Esse misticismo todo que está rodeando o mundo, ou na verdade, eu sempre costumo dizer para as pessoas, né, que o fim do mundo nada mais nada é que um desejo do próprio humano. Em todas as eras que se passaram neste planeta, em todos os momentos, sempre teve uma prenúncia, né, uma anunciação antes do fim. Seja Sodoma e Gomorra, seja o Apocalipse anunciado por Paulo. Nesse cenário, suas escolhas podem ser a diferença entre sobreviver ou ser engolido aí pelo desespero, que geralmente afronta todas as pessoas. Agora para e pense. Quais seriam aí suas prioridades? Será que você realmente é preparado para enfrentar o inesperado? Estamos vivendo tempos sombrios e quem não se adiantar vai ser pego de surpresa. Por isso hoje me atrevo a aqui listar 10 coisas que você poderia já estar começando a se preocupar. Haja visto como está o nosso mundo, haja visto como está o caos. Se você não parar nesse exato momento e listar 10 coisas de imediato que você tem que começar a se preparar, não somente você, mas sua família também, que é o primordial. Se você, a partir desse momento, não se situar, não se tocar que o mundo está ficando de cabeça para baixo, se você for aquela pessoa que acha e pensa que tudo vai melhorar depois de amanhã, pense, você só tem 10. Pode ser 10 anos, pode ser 10 meses, pode ser 10 semanas, ou pode ser apenas, simplesmente, 10 segundos para que você tenha uma resposta rápida para sobreviver. E aqui vamos falar sobre 10 situações no vídeo de hoje, tá? Eu peço que você veja até o final, porque o último, mas sempre é bom botar assim, né? Vou botar no último. O último, se você quiser passar lá por último, aí o problema é seu. Você vai deixar de observar o restante, que é muito interessante também. Mas vou estar aqui listando para você 10 situações onde você, por um acaso, por causa do cenário que estamos vivendo hoje, deveria sim estar se preocupando, deveria sim estar começando a se preparar. Vamos ver o que nós temos na nossa lista. Passa a lista aí, vamos lá. E hoje eu quero aproveitar e mandar um abraço aí, um alô pro nosso pessoal do GPAV, né? Nosso Grupamento de Proteção Ambiental Aliança Verde, que está lá baseado na FEUC em Campo Grande. Você também pode fazer parte do nosso Grupamento de Proteção Ambiental. Ali nós estudamos uma gama de situações, tá, relacionado a como estar preparado. Tanto você que é um profissional da segurança pública e privada, você que quer ser bombeiro civil, você que quer ser um resgatista, você quer ser um brigadista, ou simplesmente um controlador de acesso, um porteiro vigia, ou você simplesmente trabalha na área da segurança pública e privada e quer aprender um pouco mais como se defender, aprender autodefesa, ou quem sabe até se resguardar mediante algumas situações de crise. Lá nós ensinamos tudo para você. Vendido peixe, então vamos agora para a nossa lista, da salvação
salvação. Pelo menos, lembrando, tá, pessoal? Essa é uma lista que eu considero super importante de acordo com a minha necessidade hoje, a minha pessoa. Claro e evidente, essa lista vai ser adaptada a cada situação, a cada pessoa. Você tem que adaptar isso à sua família, a quantidade de pessoas que você quer realmente proteger, ok? A gente chama geralmente de COI, um corpo operacional de emergência, isso que quando nós pensamos numa situação familiar. Geralmente, quando eu penso numa situação de desespero ou caos, a gente sempre está sozinho de fato. Muitas coisas acontecem até você perceber que está mergulhado dentro de um caos urbano. Muita coisa acontece e geralmente você vai estar sozinho, tá? Mas pode ser que você consiga estender isso como COI, né? Que é um corpo operacional de emergência, onde você pode estar levando isso para dentro da sua família. Eu sempre falo isso aqui no meu canal sobre preparação em família e tudo mais. Porém, é super importante você entender uma coisa: não dá para você salvar todo mundo. A partir do momento que você já anunciou, a partir do momento que você já comunicou, você já fez COI, você já tentou, de um certo modo, inspirar outras pessoas, mostrar o que é ser um preparador, ou estar se preparando e convidar pessoas para fazer ali uma pescaria, um acampamento, uma trilhazinha, e começar a ensinar algumas pessoas. Isso é legal, porque as pessoas começam a ver, quando você, por exemplo, pega uma boa de uma trilha, você começa a ver o quanto fora de forma você está, né? Eu já passei por isso e eu sei muito bem o que é. A gente pensa no nosso convívio, no nosso dia a dia. Você pega o carro, leva a criança na escola, leva o pessoal para o trabalho, vai para o trabalho, volta do trabalho, e a gente pensa, aí dá uma corridinha na academia, dá um treino e tal, e você pensa que está com a sua resistência em dia, quando na verdade, quando você está à flor da pele, muita coisa acontecendo no seu redor, muita coisa acontecendo no teu dia a dia, e você, quando perceber que você não consegue nem mesmo caminhar em um sol quente, por mais que você tenha seus recursos, você vai em um supermercado, você vai a algum local e não tem mais nada para que você compre. Por mais que você tenha guardado durante um bom tempo, ou como eu disse anteriormente, ajustado dentro da sua família lá, um COI, né, preparado de uma certa maneira, e você acha que por acaso as pessoas, os vizinhos que vão bater a sua porta são gente boa? Não são, pessoal. E geralmente dentro da sua própria casa, dependendo da sua casa e dependendo de onde você esteja, talvez ela seja a mais vulnerável, porque geralmente o criminoso, ou digamos, não vamos chamar de criminoso nesse momento, né? Geralmente a pessoa em desespero, ele vai onde aparenta, né? Ou pelo menos vai aparentar ali ter alguma coisa para que ele possa subtrair. E isso é normal, tá? Até eu ou você, qualquer um de nós que tivéssemos aí numa situação de crise, procurando o que comer, o que sustentar, vamos botar nessa maneira assim, você ia procurar quem? Você ia subir num morro, numa favela ou numa comunidade para tentar ir numa casa daquela, ou você ia na casa de um granfino para ver se conseguia tirar alguma coisa. Embora hoje em dia os granfinos nem estão comendo mais, né? Nem estão fazendo muita compra, porque geralmente quando eu vejo em casa de alguns granfinos, eles não gostam muito de fazer muita compra, não. Geralmente é aquela comidinha um dia após outro, então o cara vai lá desembestado achando que o cara vai ter estoque lá de comida e muitas das vezes não tem. É mais fácil você realmente encontrar comida guardada na casa do pobre, né, que está sempre pensando em comprar por mês inteiro, do que para o rico, na verdade, porque o rico come em qualquer lugar. Então, há controvérsias nessa situação de busca de alimento. Só que eu estou querendo dizer, pontuar que, na verdade, quando você está em uma situação de crise e desespero, você vai procurar em tudo quanto é lugar. E geralmente a primeira coisa que vem à sua cabeça é que você vai sempre buscar aonde aparentemente tem mais recursos. E se você é um preparador, uma pessoa que está sempre em treinamento, sempre buscando se preparar, claro e evidente, os seus vizinhos, as pessoas ao seu redor vão estar ali consciente que você, por acaso, pode ser a pessoa que sabe guardar coisas, ok? Pois bem, então temos aí o número 1, não é verdade, pessoal? O número 1 é guardar alimento, tá, pessoal? Guardar alimento, seja conserva. Você sabe que existem várias formas de você conservar alimentos, aproveitando que nós ainda, nos 10 segundos de vida, ainda temos a internet, onde tem diversos guerreiros, diversos nômades, diversos buscadores aí
e preparadores que estão sempre ensinando para a gente como conservar, usando metodologia até mesmo primitiva de como fazer uma conservação de alimento. É super importante, porque a alimentação é uma coisa que com certeza é a primeira coisa a ficar escassa, ok? Segunda coisa, a gente fala muito sobre como fazer fogo, né? Eu considero a forma de fazer fogo, pessoal, muito importante para que a gente possa estar aí colocando em pauta, né? Primeira coisa, alimentação, você tem que ter o sustento da sua alimentação. Segunda coisa, você tem que saber fazer fogo, tanto para se proteger, quanto também espantar animais. É super importante você ter essa noção de como construir, de onde extrair o fogo e tal, fazer o mantenimento, fazer aquele fogo durar muito tempo, porque uma coisa que é muito comum quando a gente fala em caos, quando a gente fala em situações de crise adversa, imagine, a primeira coisa que vai faltar é justamente a energia, a iluminação, tá? Durante o dia você até se vira, mas quando cair da noite, quando ao cair da noite, onde todas as situações aí vêm para corva, né, velho? Então, todas as situações ruins aí aparecem realmente à noite. Durante o dia, tu consegue se virar bem ali e tal, até mesmo para se abrigar, você consegue se virar bem, mas à noite. E terceiro, falando em abrigo, estamos aí, né? A partir do momento que você tem seu alimento, a partir do momento que você tem fogo e a partir do momento que você precisa do quê? De abrigo, pessoal. Abrigo é super importante. Você pode ser construtor ou não, você pode ser uma pessoa que nunca pensou em fazer uma cabana, um armar uma barraca, pois seria importante, é super importante você pegar seus filhos um final de semana, ensinar o garoto ali a catar gravetos, fazer uma cabaninha, montar o final de semana, sair com a sua família de alguma forma para montar, para passar uma noite. Seria uma boa experiência já de início, já você acostumar, né? Acostumar a fazer isso. A partir do momento que você começa a ensinar as pessoas ao seu redor a como construir uma cabana, como se virar ali e tal, você fica até despreocupado. Como eu falei a princípio, quando há uma situação de crise, quando há uma situação de caos, uma coisa que é muito certa de acontecer é que você vai estar sozinho. Porém, raramente, quando eu falo que raramente você vai estar com família e tudo mais, é porque muita coisa acontece quando há um caos. E muita coisa acontece, geralmente uma das coisas é desaparecimentos, tá? Muita gente desaparece, muito caos ocorre um em cima do outro, e a partir do momento que você tem uma família e você educou a sua família de alguma maneira a ter ali um certo cuidado de preparação, ter ali um certo cuidado de como montar uma certa cabana, um certo abrigo, isso já te deixa até um pouco aliviado, ok? Porque você sabe que seu filho, sua esposa, ou seus filhos, no caso, alguém da sua família, que teve o treinamento com você, essa pessoa vai saber ali de alguma maneira a se prevenir, tá bom? Mediante a tudo isso, como já falamos aqui, né, na sequência, pois nada disso também seria totalmente válido 100% se você não tivesse uma coisinha, né, que eu vou botar aí em quinto lugar, tá? Pode ser mostrado no vídeo, né? Desde uma simples lâmina, quanto mesmo vocês têm ali uma ferramenta de autoproteção, vamos falar assim que é mais fácil, para o vídeo não cair, tá? Tenha em posse uma ferramenta de autodefesa. Ferramenta de autodefesa pode ser desde um bastão, tá? Até mesmo alguma arma de fogo, onde você possa estar ali se protegendo de alguma maneira. Claro, é evidente, quando a gente está falando numa situação como essa, a gente está dizendo que o caos já tomou conta, não tem mais leis, não tem mais conduta, não tem mais nada, ninguém está respeitando nada. Claro, é evidente, quando eu falo em uma situação de caos, a gente está indo ao extremo, mas lembre-se, tudo isso que eu estou te falando, você pode ser praticado no mínimo e no máximo, tá? Pode ser provocado também determinadas situações que ocorram ao seu redor, que você possa, na verdade, ter a real necessidade. Quando eu falei anteriormente sobre pessoas desaparecerem, isso é muito sério, porque realmente pessoas desaparecem, pessoas são sequestradas, pessoas são né? Tá, pessoal? Porque em muitos países da África, por exemplo, que vivem conflito constante, uma das coisas e os índices que mais aumenta é justamente a questão do estupro, tá?
é 100% de certeza que depois que determinados grupos se fortalecem com comida, armamentos e pessoas ali para criar uma determinada força, é de certo ocorrer nas vizinhanças as situações chamadas sequestro ou os estupros em sequência, tá? Isso ocorre frequentemente. Isso tem toda uma explicação científica, histórica, tem sim. Tem toda uma questão do porquê essa questão do estupro aumenta, tá? Eu chamo de escala de Darchan, né? Eu criei, na verdade, uma certa escala, determinados estudos que eu fiz, acabei criando uma escala do caos, né? A pessoa, primeiro, ela busca por comida, depois ela busca por proteção, depois ela busca por reconhecimento, que eu falo é juntar, que é o COI, né? Corpo Operacional de Emergência. Eles criam entre eles ali um corpo operacional de emergência, tá? Ou digamos, na situação falada em grupos criminosos, você ali cria a sua facção, os seus grupos. Por quê? Se você sozinho, você não consegue sobreviver, a não ser se você tiver muita habilidade, tá? Geralmente, você vai gradativamente, ou até mesmo obrigatoriamente, ser obrigado a se alinhar a um determinado grupo, a uma determinada facção, a uma determinada organização que vai estar sendo constituída mediante o caos. Sempre acontece isso. Sempre vai surgir os grupos que vão estar lutando contra outro grupo, tentando às vezes tirar o armamento, tirar o alimento. Isso aí a gente já está cansado de saber disso, né? Então, ter essa ideia de que você vai precisar de uma maneira ou de outra ter habilidade com qualquer tipo de ferramenta. Entenda que eu estou falando ferramenta porque eu não posso utilizar as outras palavras. Pode ser ferramenta pérfuro cortante, lastro cortante ou contundente, tá? E até mesmo de fogo, ok? Então, ter habilidade, deter a habilidade. Eu costumo sempre falar para as pessoas o seguinte: mais importante que você possuir uma de fogo, tá, gente? Melhor que você possuir uma situação de fogo é você saber utilizar, tá? Mais do que você, que eu já vejo muitas pessoas que fazem meu curso de combate com facas, falam assim: ah, mas que tipo de lâmina eu devo usar, que eu devo comprar? Já falei isso em outros vídeos para vocês. Eu sempre digo, nenhuma, não compre nenhuma, não se preocupa com isso, porque na situação urbana, na situação normal, se você for obrigado ou tiver alguma necessidade de utilizar-se de alguma, com certeza será de outra pessoa que vai te agredir ali. Então, mais importante do que você possuir uma, seja ela qual for, é você ter habilidades suficientes para manuseá-la, tá? Utilizá-la na sua necessidade aí, tá? Então há essa ideia de grau de importância, tá bom? Porém, as outras sequências, nós vamos aí para 6 a 7 aí, nós estamos aí na sequência do que você precisa, o quê? Cara, dentro desse contexto de uma coisa de outra, você vai colocar na escala clara e evidente, de acordo com a sua necessidade, tá? De acordo da sua necessidade. Outro vídeo com mais calma, eu vou estar passando para vocês aí sobre a questão do, para vocês não pensarem que eu esqueci, né? A questão do estupro, por que aumenta em uma situação de crise. Eu vou ter que fazer um vídeo mais detalhado, porque a gente vai ter que entrar dentro da cabeça do indivíduo para você entender como o ser humano funciona. Você só consegue realmente entender essa parte quando você identifica isso, tá? Quando você aprende essa identificação, entende como a mente humana funciona, aí sim fica mais fácil você ter essa compreensão. Seguindo adiante, pessoal, nós vamos ter aí uma necessidade, tá, de organização. Sabe, como eu já falei, vocês já viram aí construir, né, tal, um barraco, saber montar aí seu abrigo, mas também saber se organizar, ter liderança, reconhecimento, tá? Você saber reconhecer e ter uma determinada habilidade que eu poderia até chamar de cognitivo, né? Ter uma certa cognição de percepção de perigo. Porque muitas das vezes as pessoas têm a habilidade de armamento, de produzir suas ferramentas. Às vezes a pessoa tem uma habilidade de possuir, de fazer fogo, de montar seu abrigo, mas ela não tem uma habilidade ali de se comportar mediante grupos já formados. Isso serve até mesmo para o nosso cotidiano, tá? No nosso dia a dia. Como é que eu percebo? Quando é que eu percebo quando
o líder, porque nessa situação sempre vai ter um líder. E esse líder talvez seja você. Porque o mais preparado, eu costumo dizer que nem sempre é o mais preparado que vai ser líder, tá? Geralmente é o mais bravo ali, às vezes o mais ignorante, o mais bruto ali é que consegue ser o líder. E os mais habilidosos geralmente ficam na sua. Geralmente aqueles que têm muito mais habilidades, ou eles preferem ser o andarilho, né? Eles preferem seguir sozinhos, ou simplesmente eles vão estar ali apenas passando um período, passando o tempo para poder simplesmente se abastecer do máximo que ele puder e sair. Porque a melhor forma... Lógico, quando a gente fala a melhor forma, é meio complicado, porque a melhor forma, na verdade, ela vai depender muito do determinado caos, do clima do caos, do teor do caos, de que estamos falando. Porque tem caos que vai exigir que você fique sempre em grupo, realmente, e vai ter caos que vai exigir que você não pare. Não pare de seguir adiante, não pare de ir sempre para frente, não pare de sempre avançar. Então vai depender muito de situação, de caos para caos, pessoas e pessoas, tá bom? Seguindo adiante, o que nós temos aí, vamos lá? Bom, no sétimo aí, pessoal, a gente tem justamente a parte da comunicação. Ter comunicação é super importante. Se você não tiver dentro do seu meio, dentro da sua família, ou mesmo que você estiver sozinho, um rádio, um walkie-talkie, ou alguma coisa para que se possa se comunicar, sabe-se que quando a gente está falando de caos, de emergência, você tem que ter um tipo de comunicação. Lógico e evidente, há aqueles que não querem se comunicar com ninguém, porque você não sabe quem provocou o caos. Você não sabe da onde surgiu o caos, mas a comunicação, ela serve para que você tenha um direcionamento, seja você apenas para ouvir a notícia do que está acontecendo. Porque uma coisa muito importante é que as pessoas perdem a noção de espaço, tempo e direcionamento. E muitas das vezes você pode estar indo em direção ao caos. Você pode estar indo para uma cidade ou para uma região onde está muito mais complicado, com muito mais perigo do que aonde você está. Muitas das vezes, aonde você está, é melhor você se manter ali resguardado do que simplesmente você avançar. Há certa história que a gente sempre diz, avance, sempre à frente, nunca pare, sempre vá adiante. Tá bom, mas adiante para onde? Isso acontece muito, né? Quando a pessoa, por exemplo, aconteceu recentemente, né, nos anos atrás aí, onde um criminoso entrava dentro de um colégio ou uma residência qualquer, geralmente um colégio, né? E saía ameaçando crianças ali, pessoas, e as pessoas saíam tudo desesperadas, andando para tudo quanto é lugar, sem saber de onde vinha realmente os tiros, sem saber de onde vinha realmente a ameaça. E o que acontece? As pessoas não param para observar, para ter informação. E quando a gente fala sobre informação, eu sempre, nunca vou deixar de falar para vocês sobre o Código Vida. Visualizar, identificar, definir e ação. A ação, como a gente falou aqui agora, sobre seguir em frente, continuar caminhando, somente depois que você passa por essa sequência de ordem, tá? Você primeiro passa por visualizar, identificar, definir e ação. É sempre bom você ver exatamente o que é que está acontecendo, tá? Porém, numa situação onde você só tem o rádio como forma de comunicação, é super importante que você tenha o rádio, mas também não quer dizer que você tenha que estar dando a sua localização. Se você não quiser ser encontrado, também tem isso, tá? Não quiser passar a sua localização antes de saber exatamente, antes de visualizar todo o cenário, todo o problema. Como eu já falei anteriormente, você pode estar caminhando para o caos. Bom, a questão mobilidade, ela é muito importante também, porque não conseguimos andar muito tempo, tá? A mobilidade, ela inclui desde o que você está calçando e como você está calçando, ou até mesmo se você conseguir um veículo, seja ele uma bicicleta, uma moto, um carro. Nada disso vai importar se você não souber manuseá-lo, se você não tiver cuidado com isso também, tá? Por exemplo, as habilidades que você puder adquirir, as habilidades que você puder deter para que você possa estar utilizando numa situação, por exemplo, parte de mecânica, consertar uma bicicleta, usar chaves, né? Isso tudo faz parte da questão da sobrevivência. Eu costumo dizer para as pessoas que as habilidades mais antigas e primitivas, primitiva que eu falo, o modo de dizer, né? As habilidades que muitas pessoas, por causa da tecnologia, por causa do comodismo, desdenham,
como um simples mecânico, como consertar, trocar um pneu, montar uma bicicleta, desmontar uma bicicleta, fazer algum tipo de veículo para que você possa estar se movimentando, dependendo do local, do espaço. E, logicamente, quando a gente fala disso aí, a gente estava falando também de um simples calçado. Saber o que você vai usar como mobilidade, logicamente, suas pernas, né? E você não vai poder andar muito tempo com qualquer tipo de sapato, por exemplo, um sapato alto ou um sapato bico fino, você não vai conseguir. Então tem determinadas mobilidades, até mesmo calçados, que ela vamos usar como veículo, né, como forma de dizer o mínimo possível, é você saber que tipo de bota, que tipo de sapato, tá, você vai ali estar utilizando na sua mobilização, na sua mobilidade. Então ter essa noção de mobilização, essa de mobilidade, essa noção de como construir, reconstruir, como também a parte mecânica é super importante na questão da sobrevivência, a mobilidade, tá? Como você vai se movimentar mediante ali o terreno onde o caos está ocorrendo ou a crise que seja, tá bom? Como já foi falado sobre a questão de construir abrigo, eu coloquei esse aí bem ali aparelhado, mas já falei sobre a parte de você construir abrigo, mas tanto quanto é a identificação, tá, gente? A identificação de alimentos. Mesmo que eu tenha colocado agora no 8º, mas a identificação do alimento está em conjunto com a parte de construir abrigo, fogo, né, buscar alimento. A identificação de certas coisas, por exemplo, animais peçonhentos, saber identificar os animais que são peçonhentos, são venenosos ou não, tipo de comidas vegetais que pode estar te prejudicando, porque o que mais acaba com a pessoa dentro de uma situação de mata, de selva, vamos botar assim, não são os animais grandes, como muitos especialistas já falaram aí na vida aí. Não são animais grandes, e sim os animais pequenos. Às vezes um simples mosquito te arrebenta a noite toda e você aí fica cansado, totalmente desprotegido contra o simples mosquito. Então você saber identificar onde tem muito mosquito, onde tem determinados insetos, e como a gente falou, né, sobre produzir fogo, como fazer coisa para expelir aqueles animais, aqueles insetos, é super importante isso aí. Isso está tudo incluso dentro daquela ideia de construir. No momento que eu vou construir um abrigo para me abrigar, eu já tenho que colocar em mente sobre a produção do fogo, sobre como criar ali ao meu redor uma proteção contra a expelir esse tipo de insetos ou animais, para que eu não venha aí ficar em maus lençóis aí, porque o que acaba realmente com uma pessoa numa situação de crise, numa situação de selva, numa situação de mata, numa situação de noite, de abrigo, o que acaba com você são os animais ou os insetos pequenos, tá? Que pode estar em qualquer lugar ali sem você perceber, e ele vai te fazer passar uma noite muito ruim, e essa noite ruim nunca mais você se recupera. E no outro dia você está sem energia, sem força e totalmente desgastado, porque passou a noite toda brigando com a porra de um mosquito, porque você não soube aí para fazer um fogo ou fazer uma forma aí de expelir esse inseto, tá bom? Separei para vocês aqui algumas habilidades de caças que você tem que ter. Quando a gente fala em habilidade de caça, é muito relativo isso, porque se você souber pelo menos preparar um frango, tratar um coelho, fazer ali um arco e flecha, pode observar que à vista de algumas pessoas parece ser uma coisa muito simples, mas você sabe fazer um arco e flecha? Você sabe fazer uma armadilha para pegar um bicho qualquer, um alimento ali para você? Você sabe produzir isso? Eu digo isso e você pode já começar a treinar aí perto da sua casa, tá? Na verdade, se você começar a treinar hoje, pegar aquele ratinho que te incomoda no fundo de quintal de sua casa, eu vou te mostrar depois aí, porque eu tô há não sei quantas semanas atrás de pegar um rato que tá infernizando minhas coisas lá atrás lá, e eu aproveito esse momento para criar determinadas armadilhas, determinadas ratoeiras, por assim dizer, e isso vai criando determinadas ideias, você vai percebendo o que funciona, o que não funciona, o que é mais fácil fazer, o que não é mais fácil fazer. E olha que aqui nós temos de tudo, né? Aqui a gente ainda tem um martelo, uma serra, um serrote, né? Uma faca, tudo aqui à sua disposição. Então, quanto mais você criar e pensar em coisas que você pode estar utilizando na capturas de determinados animais, você vai estar aí
de um certo modo, é bem avançado, porque pode parecer fácil, pescar um peixe não é fácil, tá? Fazer uma armadilha para um determinado coelho cair não é fácil. Não é fácil pegar um rato, quanto mais um coelho, mas enfim, só para vocês entenderem aí que existem determinadas habilidades que você só vai aprender fazendo, tá? Você vai errar, você vai fazer de um jeito, não dá certo, faz de outro, e isso é sério. Tá dentro aí dos 9 e você tem que entender claramente como essas coisas funcionam, ou vai dar muito ruim aí depois que você tiver numa situação de caos, de emergência, precisar preparar um fogo, preparar um alimento e você não sabe nem fazer uma armadilha para prender um coelho. Mas enfim, faz parte do processo. Dentro da relação que eu fiz aqui o pessoal, tem aqui a inteligência situacional e psicologia de crise, né? Inteligência emocional e aí a perícia, né? A ideia, né? A inteligência situacional e a psicologia de crise. Como é que isso aí se relaciona dentro de uma situação de emergência, tá? Manter a calma é uma das primícias aí, né? Você tem que entender que quando dá o chabu, quando dá o caos, de verdade, de fato, gente, uma das primeiras coisas que acaba com o ser humano é justamente o nervosismo. Como eu te falei, muitas coisas vão acontecer até a hora sexta, eu costumo dizer, né? Muita coisa vai acontecer, por exemplo, desaparecimento de pessoas, você perder tudo, você ir atrás de comida não achar. Então a sua cabeça é a primeira coisa que se acaba, tá? A primeira coisa que precisa ter o equilíbrio para fazer todas as outras coisas que eu acabei de citar. Você acha que precisa do quê? De uma boa cabeça, de um bom controle mental. Você saber que você ali está lutando para ser um sobrevivente, e quando eu falei lá no começo que na maioria das vezes você vai estar sozinho é por causa disso, porque você vai ficar com seus próprios demônios a lutar com você mesmo quando você estiver numa situação de crise. E a primeira coisa que bate é você saber, uma consciência situacional, saber identificar onde estão os perigos, onde não estão. Como eu já falei na anterior, na questão dos rádios, saber se você pode, da comunicação, né? Saber se você pode avançar ou recuar. Então tudo isso vai precisar de uma mente preparada, de uma mente atenta, de uma mente que esteja totalmente pronta para poder lidar com tudo isso. Porque não é fácil você ter acabado de perder família, acabado de estar procurando comida e não achar, pessoas desaparecidas, pessoas desesperadas, pessoas querendo a tua ajuda, porque isso é o que acontece, tá? Vai ter muitas situações que você vai ter que saber escolher a quem ajudar e se deve ajudar, tá? Porque, infelizmente, uma das coisas que mais acontece mediante uma situação de crise, de caos, é que todo mundo quer ajuda. Todo mundo quer ajuda, e quando ele não recebe, quando essa pessoa não recebe ajuda, ela acaba sendo um problema. Tanto você vai ter problema se ajudar todo mundo, porque você vai ficar sem recursos nenhum, tanto você vai ter problema que você não sabe quem você está ajudando, qual é o nível mental que aquela pessoa se encontra a quem você está ajudando. Quem aquela pessoa perdeu, qual é o grau de sentimento que aquela pessoa tem ali, voltado ali naquela situação. Numa situação onde você tem que ajudar, lógico e evidente, nós falamos sobre você entrar numa comunidade, você automaticamente você vai ser convidado ou levado para participar de alguma situação, porque grupo forte é aquele que tem maior número e todos sabem disso. Então, quanto mais braços tiverem ali para caçar, procurar, enfim, proteger, segurança, né, é uma das bases fundamentais na questão da crise, quando dá a crise, certo? Então, quanto mais pessoas ali, melhor. Porém, há situações onde você vai estar sozinho e pessoas vão estar chegando para se agregar e você não tem noção ou não tem a noção nenhuma que tipo de mentalidade aquela pessoa tem ali e que está se aproximando de você. Pode ser apenas um espião, pode ser apenas uma pessoa infiltrada, pode ser apenas algumas pessoas querendo ali saber o que é que você tem, a quem você pertence, onde você está. Onde está o seu armazenamento. Então tudo isso tem que levar em pauta, tem que colocar no papel antes de você pensar em ajudar alguém. Você se prepara, você ajuda a si mesmo, você se prepara primeiro. Porém, um dos maiores erros que nós encontramos na nossa sociedade é que você só pensa em se preparar quando a coisa acontece.
você só pensa no preparo. O preparo que eu disse, pessoal, como desde o começo, né? Às vezes só em correr, só em caminhar, só em participar de alguma atividade onde você possa estar ali fazendo alguma atividade de treinamento, tal. Só em fazer isso, tu já está avançando um monte de situação. Você já está se preparando em um monte de coisa. O problema é que a maioria das vezes as pessoas, elas não pensam o que vai acontecer. Do nada e de repente, é o que eu sempre falo. Como eu falei, a questão dos 10. Os 10 pode ser 10 anos, pode ser 10 meses, 10 horas ou 10 segundos da sua vida para que você esteja preparado. Valeu, galera. Forte abraço. Se gostou do vídeo, dê o like. Fiquem com Deus. E não esqueçam, entra no site para ver nossos trabalhos aí, vídeos e treinamentos e cursos adversos da nossa instituição. Valeu, galera. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até nosso próximo vídeo. Fui.